Olá! Há 40 anos, a fertilização in vitro iniciou uma nova era da medicina reprodutiva com o nascimento do primeiro bebê de proveta no Reino Unido. De lá para cá, a medicina e a tecnologia têm ajudado milhares de famílias a realizarem o sonho de ter filhos. Aqui no Brasil, a técnica chegou em 1984 e tem atraído muitas famílias. Só para se ter uma ideia, de 2011 a 2016, o número de fertilizações no país aumentou 149%. E o programa Em Discussão de hoje vai debater sobre a fertilização in vitro. Para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio Marcos Moura, que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Andréia Jacoto, que é criadora do blog Mãe de Proveta, e Beatriz Farrer, que é advogada. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Doutora, a gente tem que começar explicando, né, o que é essa técnica e como que ela revolucionou, por que ela revolucionou a reprodução humana. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui para falar de um assunto que é apaixonante. Falar de fertilização, de reprodução, é algo que sempre motiva a gente a continuar. A fertilização in vitro, como o próprio nome diz, fertilização é a entrada do óvulo no espermatozoide. In vitro porque ela não é in vivo, ela não acontece no organismo da mulher, ela acontece no laboratório. Então, fertilização in vitro é a fertilização do óvulo feita no laboratório. Agora, a Andréia, ela criou um blog, né? Isso. Que é Mãe de Proveta. Foram quantas fertilizações? Para mim, a primeira gravidez foram 9, né? Só na 9ª FIV que eu consegui engravidar da minha primeira filha. E depois eu tive uma segunda tentativa, uma próxima tentativa, que foi a 10ª FIV, onde eu engravidei de trigêmeos. Uau! Família aumentou, assim, consideravelmente, Sim, né? na mesma proporção do aumento de FIVs no Brasil, eu resolvi contribuir com esse número. Exponencial. Exatamente. Beatriz está na tentativa, é isso, Sim, Beatriz? eu já fiz 3 FIVs e até agora eu não consegui. Essas tentativas começaram há quanto tempo? A primeira foi em 2016, em fevereiro. Aí eu engravidei, mas perdi a gestação um pouco mais tarde. E aí eu fiz outras 2 tentativas o ano passado. E agora a gente descobriu o que estava causando as perdas. Agora, doutor, essa questão, né, da gente tá vendo o caso da Andréia, que aumentou muito, existe uma legislação que regulamenta a fertilização in vitro, né? Como é que a gente pode evitar, né, uma gravidez múltipla, tripla, enfim, como é que a gente pode ter essa administração disso? O Conselho Federal de Medicina, ele começou a se preocupar com essa questão da reprodução humana logo depois que se iniciaram a implementação do tratamento no Brasil. Inicialmente, ele dava como alternativa a transferência de no máximo 4 embriões. E era essa a proposta. O que se verificou é que com esse número máximo de 4, e sabendo que quanto mais embriões você transfere, maior é a chance da mulher engravidar, começaram a se transferir 3, 4 embriões para todo mundo. E aí é onde nós começamos a ter altos índices de gestação múltipla. E gestação múltipla, ela implica em maior risco. Então toda gestação implica em risco. E uma gestação de trigêmeos, quadrigêmeos, o risco é bastante maior. Então, recentemente, o Conselho Federal de Medicina ele já começou a estipular um número máximo de embriões pela idade, porque mulheres mais jovens têm mais possibilidades de engravidar. Então, você transferir 4 embriões para uma menina de 30 anos, a chance dela engravidar de quadrigêmeos é maior do que para uma menina de 41 anos. Até você ter a sua primeira filha, Andréia, você tinha feito 8 fertilizações. Tinha feito 8 na 9ª que eu engravidei. E todas elas a gente colocava 3 embriões. Porque quando eu iniciei os tratamentos de fertilização, eu já tinha mais de 35 anos. Né? Então sempre iam 3 embriões, 3 embriões, 3 embriões. A dela foi um caso, mas realmente só um embrião é que acabou implantando, então eu tive uma gestação única. No caso dos trigêmeos, que foi a 10ª FIV, eu coloquei 2 embriões. Um dividiu. Então tem essa possibilidade também. Como é que foi essa notícia na sua... Nossa, assim...
eu estava comentando com o Dr. Marcos e com a Beatriz antes da gente começar o programa que eu fui para essa 10ª FIV muito mais tranquila do que para as outras, porque eu já tinha engravidado, eu já tinha minha primeira filha, né? Então as condições emocionais estavam completamente diferentes. E nós tínhamos 5 embriões com qualidade e a embriologista chegou para mim e falou: Andréa, você já engravidou, né? A chance de você engravidar novamente aumentou bastante, então vamos colocar só 2. De repente você tem gêmeos. Ah, ótimo. Então, quando nós começamos todo o tratamento e eu tive que tomar os medicamentos, eu comecei a sentir um enjoo muito maior, cansaço muito maior, e eu virei para o meu marido e falei: eu acho que os 2 implantaram, eu acho que eu estou grávida de gêmeos. Quando eu peguei o beta-HCG, o valor estava lá no alto. Ah, são gêmeos com certeza. Fomos para ultrassom de confirmação, não deu outra, a médica já logo visualizou 2 placentas, já estávamos comemorando que eram gêmeos. De repente ela virou e falou: estou escutando o 3º coração. Nossa, 1000 coisas passaram na minha cabeça em questão de segundos. Eu comecei a tremer toda, minha pressão subiu, meu marido ficou imóvel, gelado, sem falar, porque é um choque, né? Mesmo com os gêmeos a gente já estava se preocupando, porque já é uma gravidez, eu já estava com 43 anos quando eu engravidei pela 2ª vez, né? Da Larissa tinha 41, e a gente já sabia dos riscos. Quando ela falou que eram 3, nossa, eu fiquei desesperada. Então foi um susto muito grande, mas assim, imediatamente você já absorve esse susto e você já começa a pensar em tudo que vem pela frente. E não tem como, né? Você tem que E a gravidez transcorreu normalmente? Sim, inclusive foi uma coisa muito engraçada, porque assim, na minha gravidez única da Larissa eu tive problema. Com 25 semanas eu tive uma bolsa rota, né? A minha bolsa furou e eu quase perdi a Larissa com 25 semanas. Então eu fiquei internada 2 meses no hospital, eu ficava deitada, não podia levantar para nada, fazendo ultrassons, acompanhando, repondo o líquido, porque o líquido amniótico ele ia vazando constantemente. Eu consegui segurar ela até 32 semanas e 5 dias, ela nasceu prematura, né? Eu tive um parto muito complicado, né? Uma recuperação bem complicada, porque eu estava com a circulação toda comprometida, tudo mais. Quando eu engravidei dos trigêmeos, a minha ginecologista ficou desesperada. Ela falou: se você teve uma bolsa rota com uma, o que vai acontecer com 3? E foi completamente diferente. Foi completamente diferente. Eu tive uma gravidez super tranquila, dirigi até 28 semanas, né? Eu sou muito alta, então eu tive condição de comportar os 3. Eles eram grandes e eu fiquei super bem. Eu parecia que eu estava grávida de uma criança só de 8 meses quando eu estava com 5, 6, né? Eles nasceram prematuros também, né? Por serem trigêmeos, eu tive um problema de nutrição com um dos bebês, então a gente acelerou o parto. Eles nasceram também de 32 semanas e 5 dias. Mas foi uma gestação e um pós-operatório, um pós-cesárea totalmente diferentes. Eles nasceram 1h30 da tarde, 6 horas da tarde, eu estava andando no quarto já, nem parecia que eu tinha tido um parto. São surpreendentes, né, doutora, esses casos, porque cada gravidez é única, cada gestação, cada mãe, cada pessoa tem uma reação diferente, mesmo vindo do mesmo sangue, a mesma família. Como os tratamentos de fertilização, cada paciente responde de uma forma diferente. Como você foi corajosa e mesmo passando com o primeiro filho, uma situação difícil, né, de internação de 2 meses, arriscar tudo de novo. Mas o desejo de ser mãe, a gente sempre quis ter 2 filhos. Valeu a pena, eu faria tudo de novo. Eu escrevi um livro contando toda a nossa experiência, porque como a gente passou muita dificuldade, a gente não tinha com quem conversar, as pessoas não entendem direito o que passa um casal que vive a infertilidade. Então eu falei, não, eu preciso colocar isso para as pessoas, eu preciso escrever a nossa experiência para que os outros entendam que eles não estão sozinhos. O blog também começou com esse intuito. E escrevendo o livro, muita gente que lê o livro escreve para mim e fala: olha, Andréa, você me ajudou muito. Porque assim, eu sou um cara. A Andréa me inspira, porque a fé dela, a determinação. Você já conhecia o blog ou já tinha ouvido falar do caso dela? Eu conheci o blog dela já tem bastante tempo e eu interajo à medida do possível e acompanho as crianças dela, me divirto com as histórias. E realmente me inspira, porque a frustração da perda é muito grande. E aí quando a gente lê uma história de sucesso, a determinação de um casal que... O casal sofre muito quando a gente tem uma perda, mas quando você vê um casal que consegue superar tudo isso e tem o resultado positivo, no caso dela, bem positivo, deixa a gente mais animado. Motivação, né? É a motivação, realmente ela me inspira.
Você chegou a comentar, né, que tinham focos de endometriose, que você deve fazer uma cirurgia para poder reverter essa situação. Doutora, a endometriose é um empecilho grande para a fertilização? Não, a endometriose ela é um empecilho para a mulher engravidar naturalmente. Porque a endometriose, só recordando o que é o endométrio, que é aquele material que se descama na menstruação, que está dentro do útero, quando ele está fora do útero. Então ele é um corpo estranho, ele está num lugar que não deveria estar. E ele provoca uma série de reações tipo inflamatórias, que essas reações é que comprometem uma gestação natural. Ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide, ele pode causar obstrução nas trompas, aderências, uma série de coisas. E aí, uma das alternativas para a mulher engravidar é a fertilização in vitro, ou seja, fazer essa fertilização fora de um ambiente hostil. Doutor, quando que a gente pode recomendar ou começar a pensar na fertilização in vitro, né? A partir de que idade, a partir de quanto tempo tentando, em que diagnóstico que a mulher tem que pensar, olha, eu acho que isso é um caminho, uma solução para eu ter filhos? Bom, Érica, você tocou num ponto importante que é quando procurar, ou seja, quando é que eu devo me preocupar em procurar ajuda porque eu não estou conseguindo engravidar. Depois de um ano de tentativas naturalmente, não engravidou, procure o ginecologista para os exames básicos, porque pode ser que haja alguma coisa que possa ser facilmente corrigível. Aliás, a grande maioria das dificuldades para engravidar são corrigidos pelo próprio médico, uma atenção básica, uma indução de ovulação simples. Agora, se a mulher tem mais que 35 anos, ela não necessita obrigatoriamente esperar esse tempo. Vale a pena ela já procurar o ginecologista, porque a questão idade da mulher é algo fundamental, é algo a gente muito tem visto importante. Cada vez mais mulheres engravidando mais tarde. Isso Correto. É um risco, Sim. né? E muitas pensando em congelar os óvulos para poder realmente ter essa gravidez com mais tranquilidade mais para frente. O que 36 anos é uma mudança no corpo da mulher, há um envelhecimento nos óvulos? O que acontece, doutor, que dificulta esse processo? Eu estava conversando antes com as meninas, são duas meninas, a Andréa e a Beatriz, sobre a questão da gestação, e eu disse que a mulher, ela desde que começa a menstruar, ela se prepara todos os meses, não é para menstruar, e sim para engravidar. É todo um processo que visa a gestação. Quando a gestação não acontece, vem a menstruação. Então a mulher que posterga excessivamente a gestação, ela está incorrendo em riscos. Então ela incorre em riscos de endometriose, riscos de doenças sexualmente transmissíveis que possam comprometer a fertilidade no futuro. E outro ponto importante é a questão da idade. O homem nasce com uma fábrica de espermatozoides. Os espermatozoides são sempre novos, jovens, porque ele é fabricado todo dia. A mulher nasce com um estoque de óvulos. A mulher ovula, ela gasta os seus óvulos. Então, os óvulos têm a mesma idade da mulher. E eles podem perder qualidade com o tempo. A idade que se aceita como, a partir daí, você começa a ter uma diminuição da sua fecundidade, são os 35 anos. Então, 35 anos é uma idade que a mulher deve sempre ter isso em consideração, para procurar ajuda ou não. E aí ela pode pensar, se não conseguir, Correto. na fertilização in vitro. E outro ponto importante que você abordou é uma menina de 30, eu sempre falo menina, tá? Porque 33 anos é uma menina. Uma menina de 33 anos que está casada ou não, mas não pretende engravidar no momento, essa opção que você colocou antes é muito importante. Congelar? Congelar. Guarde seus óvulos. Guarde seus óvulos para usar Porque futuramente. quanto antes ela congela, o óvulo vai estar mais novo, é isso? Mais novo, ele vai manter a sua qualidade. Você pode congelar óvulos por um tempo indefinido. Então você pode engravidar lá nos seus 42, 43 anos com um óvulo de 32, 33 anos, em que as chances de sucesso são maiores. Isso é importante frisar, que as chances são maiores, mas não é garantia, Não, né? Porque o que acontece muito, e eu recebo muitas mensagens perguntando sobre isso, eu tenho 22 anos, se eu congelar os meus óvulos hoje, eu posso ficar tranquila que com 35 eu vou engravidar. Eu costumo falar, converse com o seu médico, esclareça essa questão, porque
vários fatores que podem comprometer essa garantia, né? Por exemplo, mesmo a gente, quando faz o tratamento, você gera 12 óvulos. Quando você vai fazer a fecundação in vitro, a fertilização in vitro, às vezes você consegue 5 embriões. Sim, sim. Porque nem todos os óvulos fecundados... De 12 que foram Sim. retirados, Exatamente. você tem 5 então, bons eu tenho e tão 22 adequados. anos, eu vou congelar 30 óvulos. Aí eu chego com os meus 35, quero ter um filho. Vamos descongelar. Quando você descongela e faz a fertilização, nem todos podem virar embriões de qualidade. Podem ter embriões que com D3, 3 dias, não cresçam mais. Então, assim, não há uma garantia de que congelando os óvulos você vai engravidar. E se o seu marido tiver algum problema de fertilização? Se você precisar de um doador de esperma. Então, assim, eu acho que essa questão do congelamento é válida, é importante. Eu acho que as pessoas têm que pensar nisso, mas não adianta colocar isso como uma garantia. Eu acho que esse é o erro que está se cometendo muito hoje. As pessoas ficam muito na esperança de que congelei, não preciso mais me preocupar. Que tem os problemas que vêm, como o meu caso, que é a dificuldade de implantação, que é diferente da qualidade. Os meus embriões sempre foram bons, de ótima qualidade. Mas a dificuldade é na implantação, que provavelmente é decorrência da endometriose. Ou trombofilia. Ou trombofilia, que é outro problema que eu acabei descobrindo. Isso que em relação à certeza, isso realmente é uma ilusão. A gente achar que congelando óvulos, com certeza eu vou engravidar. A mulher não ovula. Aí o médico fala, vou te dar uma medicação, você vai ovular, você vai engravidar. Certeza. A gente nunca pode dar essa certeza. Não existe essa certeza. Não pode. Você vai colher óvulos, você punciona 15 folículos, consegue 12 óvulos, 8 maduros, 6 viáveis, 5 embriões, 4 bons. Olha transfere só. os 4 Transfere os nenhum 4 implanta. nenhum implanta. Ou seja, isso não acontece. Acontece com bastante frequência. Aconteceu comigo 8 vezes. Comigo 2. E no seu caso, nessas 8 vezes, cada vez era uma situação diferente ou era o mesmo problema? O que você chama de situação diferente? O organismo expulsa, a gravidez interrompida. Na verdade, assim, a gente tem... é importante começar desde a estimulação, né? Você inicia com um volume X de hormônios para estimular e a cada tentativa você vai aumentando esse volume. Eu não sei qual que é o limite hoje, mas na minha época acho que eram 300, né? Isso gera uma série de problemas para a mulher, porque você está consumindo hormônio, e vai mexendo com todo o teu organismo. Emocional, fisicamente, eu engordei 25 quilos. Só na estimulação? Só da estimulação hormonal, porque a minha resposta aos hormônios e a resposta de muitas mulheres mexe com o metabolismo. Claro. Mexe com o emocional. Então, chegou uma hora em que eu falava, pra que eu vou cuidar de mim? Meu corpo não serve pra nada. Eu cheguei a pensar nisso, eu olhava no espelho e falava, pra que eu sirvo? Eu sou inútil. Então, mexe demais com a gente. Eu fui a fazer terapia, porque na 7ª tentativa, eu tive uma gravidez que acabei abortando na 8ª semana, pela má formação do feto. E isso, assim, acabou comigo. Eu falei, vou desistir de tudo, vou parar por aqui. Meu marido falou, não, vamos procurar ajuda. Então, eu fiz terapia, que me ajudou demais a me centrar novamente, né? Dei um tempo, mesmo porque financeiramente a gente estava quebrado. É um custo muito alto fazer esse tipo de tratamento. É um custo psicológico e financeiro, né? A gente tem que lembrar que, assim... Social também. Porque você começa a se afastar das pessoas. Imagina, Porque existe uma cobrança natural da sociedade. Exatamente. Num casal que as pessoas sabem que está tentando, as pessoas perguntam. Né? E a cada resposta negativa, ela é uma frustração para... Eu escrevi sobre isso outro dia, eu falei, quando perguntam para um casal, vocês não querem ter filhos? Para muitos casais é muito simples. Vamos, não, a gente está esperando. Para quem está sofrendo de infertilidade, essa pergunta dói muito. Dói muito, porque se as pessoas sabem que você está fazendo tratamento, você fala, a gente está tentando, Mas se as pessoas não sabem, porque muitas vezes é a opção do casal não dizer, porque por incrível que pareça, a pressão aumenta demais. Quando a pessoa te pergunta isso, você fala, e aí? É muito delicado, é muito E as pessoas querem saber, né, o problema, o porquê, como funciona. E cada detalhe que você tem que explicar, você passa pela dor. Você vive a dor de novo. Sim. Exato. Né? E aí as pessoas começam, mas por que você não está engravidando? Qual é o seu problema? Eu não tinha problema.
Meu marido não tinha problema. A gente não conseguia descobrir qual era o problema. Mas as pessoas querem saber qual que é o problema. Não, isso, e quando eles não perguntam para você de quem é a culpa? Direto. Não é? A culpa é sua do seu sua, marido, né? Aí é pior E assim, ainda. para a mulher é uma coisa muito difícil. Cai demais sobre o ombro da mulher a responsabilidade da gravidez. Porque é aquilo que a gente estava conversando, o papel do homem é um papel simples. Ele vai lá, doa o esperma, o médico faz a fertilização, implanta na mulher e quem fica grávida é a mulher. Agora, para a mulher, é você que tem que tomar as injeções de hormônio. São injeções que incomodam demais. É o teu corpo que reage. Depois é você que tem que ficar tomando os hormônios artificiais. Quando tem a perda, é você que sangra, é você que sente a dor. Quando tem um aborto, é você que aborta. Sabe, por mais que o teu companheiro esteja ali do teu lado o tempo inteiro, é em você que a dor bate, sabe? É na mulher que a coisa pega. Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas que procuram a minha ajuda, vêm questionar, eu falo, conversa muito com o teu marido, envolve o teu marido nisso, faz ele participar disso, porque eu conheci mulheres em que o marido não ia nem nas consultas. Então fica um processo de isolamento e uma responsabilidade muito grande em cima da mulher, né, doutor? Doutor, agora a gente tem um aumento muito grande, né, da fertilização. Aqui no Brasil tem um pouco mais de 30 anos que esse processo começou e a gente tem um crescimento nos últimos anos aí de 149% dos casos aí de aumento de fertilização. A que a gente pode atribuir isso? Envelhecimento da mulher, mercado de trabalho, em geral, quais são os fatores que levam a esse crescimento aí? A queda no preço da fertilização, porque houve uma popularização? Esses são os principais pontos, sim, Érica. Realmente a procura pela fertilização, ela vem aumentando porque a mulher está realmente engravidando em faixas etárias superiores do que há 50, 60 anos atrás. E aí existem aquelas dificuldades que nós já conversamos, que podem ser indicativas de fertilização. Então, a idade da mulher é um ponto importante, sim. Outro ponto importante é que houve diminuição dos custos. A fertilização in vitro hoje ela é muito mais eficiente do que há 20 anos atrás, com técnicas muito melhores e com custos menores. No início da fertilização in vitro no Brasil, se falava em custos em dólares. Não eram custos em moeda nacional, era em dólar. Um tratamento custa X dólares. Os medicamentos. Os medicamentos, etc. Os medicamentos eram mais difíceis, eram mais caros, tudo melhorou. Além disso, também existem... Importante falar que os medicamentos eram ou são importados, né? Sim, a maioria vinha sim. de fora, então por Continua. isso se tratava em dólar. Continua ainda, mas realmente houve uma facilidade, não só em termos de manuseio dos medicamentos, mas também nos custos. E existem programas que começaram a surgir para tentar oferecer tratamentos a custos menores, porque realmente é uma alternativa de uma parcela muito grande da população. Existem muitos casais que necessitam de fazer fertilização e muitas vezes não fazem por uma questão financeira. O SUS hoje oferece esse tratamento, mas a demanda é muito maior do que o SUS pode suportar, né? O primeiro nascimento de fertilização in vitro em hospital público no Brasil foi no HC de Ribeirão Preto, quando eu estava lá, em 1993. O programa começou em 1992 e ele continua até hoje, ou seja, até hoje é oferecido esse tratamento gratuito. Existem poucas clínicas, poucos hospitais públicos no Brasil, Érica, que oferecem tratamento. Há uma população enorme que está necessitando de fazer esse tipo de tratamento. Isso realmente é uma pena, mas existem Na sua clínica hoje, vocês ampliaram esse tratamento para a população de baixa renda e conseguem oferecer, tem um programa específico, que é o programa Ser Mãe, né? Sim. Para famílias de baixa renda que ganham até R$ 5.700. Há muita procura? Sim. Você veja que existe toda uma ansiedade que elas passam para fazer um tratamento, uma ansiedade, uma angústia, N coisas. Se associado a isso ainda existe a ansiedade da questão financeira, eu quero, eu preciso, mas eu não posso, isso é triste. Então o que a gente procura é oferecer tratamentos a custos mais baixos para a população de renda menores, para que com isso a gente
amplie o leque e ofereça uma oportunidade para esses casais que estão procurando. A gente vai falar de custos depois do intervalo e o programa Em Discussão faz um rápido intervalo. A gente volta já já, não saia daí. Alô, estudante de escola pública e particular de São Paulo. Vem aí mais um Parlamento Jovem aqui na Assembleia Legislativa. Se você tem entre 14 e 21 anos e curso 9º ano do ensino fundamental, o ensino médio ou o ensino técnico, pode participar. É só escrever um projeto de lei e mandar para a diretoria da sua escola. Mas tem de seguir as orientações do Manual do Candidato, divulgado no portal da Lesp e no Diário Oficial do Estado. As inscrições vão de 5 de fevereiro a 9 de março. Se o seu projeto for um dos 47 escolhidos, você vai participar do Parlamento Jovem nos dias 26 e 27 de abril. Nesses dias, o maior parlamento do país vai ser comandado por você, jovem deputado. A Assembleia Legislativa de São Paulo te espera. Participe! Estamos de volta com o programa Em Discussão e hoje o assunto é fertilização in vitro e como essa técnica tem revolucionado a reprodução humana. A gente estava falando no outro bloco sobre custos, né? Os valores. Doutor, quanto pode custar uma fertilização in vitro, né? A gente sabe que depende da clínica, do profissional. Em média, existe um valor máximo, mínimo aí de quanto a gente está falando? Na verdade, quando se fala em custos de uma fertilização, a gente tem que lembrar que existem custos que são facilmente previsíveis e custos que não são previsíveis. O custo que você tem com medicação, por exemplo, é um custo que você tem uma ideia, mas você nunca vai ter o valor real, quanto que eu vou gastar com medicação, porque vai depender da resposta que você tem. Provavelmente você deve ter feito o tratamento a custos gastando menos medicações ou gastando mais. Sim. Existe o custo da clínica, o custo do laboratório. Esse é o custo maior, laboratório. Mas quando se fala assim, de um modo geral, em custos, se você tiver computando tudo, ou seja, desde medicação, clínica, etc., um tratamento básico, ele deve custar no mínimo 11, 12 mil reais, no mínimo. Mas o máximo pode chegar a 25, depende do que você vai fazer. Mais ou menos. Como é que você administrou isso, né? A gente está falando de 9 tentativas, 10 com a última, né? Você separou recursos para isso? Você gastou muito? Tudo, Érica. Na verdade, assim, como nós atrasamos muito o plano de engravidar, nós já tínhamos algum recurso guardado porque nós queríamos comprar apartamento. E quando a gente começou com os tratamentos, a gente começou a usar esse dinheiro que a gente tinha guardado. E foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta e o dinheiro foi acabando. Aí pela primeira vez a gente pediu ajuda financeira para a família, recebemos essa ajuda, fizemos mais tentativas, não deu certo de novo, demos um tempinho, captamos mais recursos, fizemos novamente. Eu recebi um dinheiro de herança que ajudou bastante também a gente conseguir tentar mais, mas assim, eu digo que nós praticamente trabalhávamos para custear os tratamentos, né? Tanto eu quanto meu marido, nós dois trabalhávamos, a gente não tinha assim, não tinha gastos extraordinários, era exclusivamente para pagamento dos tratamentos. Então a gente dava um tempo. É lógico que chegou assim, na 6ª tentativa, por exemplo, eu já conseguia negociações melhores com os laboratórios de medicamento, porque todo mundo já me conhecia. Então eu já conseguia pagar em 3 vezes, já conseguia um desconto. O médico já começou a tirar a parte dele, a clínica começava a me dar desconto. Então assim,
tudo vai ocasionando... Claro, porque você já Exatamente. tinha gastado muito, Exatamente. né, numa insistência, num tratamento. É um caso de persistência, né, doutora? O Exatamente. caso dela é um caso, assim, realmente de livro, E essa né? questão de gasto, como o doutor Mauro estava falando, depende muito de como vai ser sua resposta. E as pessoas esquecem um pouco que você tem o pós-FIV. A partir do momento que você faz a implantação dos embriões, você começa a tomar os medicamentos da gravidez, porque supostamente você está grávida. Então você começa a tomar progesterona, estradiol, aí você faz o seu primeiro beta. Eu tive um beta que, assim, em alguns laboratórios tem interpretações diferentes, mas, por exemplo, no meu laboratório eu tinha que ter 10 pontos para dizer que eu estava grávida. Eu tive 9,9. Aí o médico falou para mim: você tá meio grávida. Ligeiramente. Que isso, meio grávida? Então vamos continuar com o medicamento como se você estivesse grávida. Me aumentou o nível de progesterona, aumentou o nível de estradiol e tal. Vamos fazer um beta daqui 3 dias. Aí quando a gente fez o beta, depois de 3 dias, a gente viu que tinha regredido, parou. Mas são gastos que você não imagina que você vai ter. E quando eu engravidei, a primeira vez que foi o aborto, eu tive que tomar mais medicamentos. Eu comecei a tomar um medicamento para trombose. Era um medicamento extremamente caro na época, era R$500 uma caixa com 10 injeções, e eu tinha que tomar todos os dias. Então, assim, quando você pensa em fazer uma fertilização, você não pode focar somente no tratamento de fertilização, você tem que ter recursos para o pós. Porque até pelo menos 12 semanas de gestação, você precisa ainda tomar medicamentos. Está assistida exatamente. de uma forma especial que não é a gravidez natural, é isso? Exatamente. Aí o custo é bem alto. Como é que você se organizou para isso? Você está no processo ainda, né, Beatriz? Você separou recursos para isso, está investindo, guardou dinheiro para isso? Porque você também falou que o custo financeiro, ele é importante, mas o custo psicológico ele também é muito grande. É um maior desgaste. O financeiro, eu e meu marido, a gente optou por engravidar um pouco mais tarde. Tanto ele se dedicou à carreira dele, quanto eu à minha. E aí a gente acabou guardando dinheiro durante um tempo, que já foi até. Mas é aquilo que eu falei pra você, o custo maior não é o financeiro. O financeiro você repõe, você trabalha de novo, você faz outro caixa, mas o emocional, quando vem um beta positivo, no meu caso, e regredindo logo depois, o custo emocional é muito alto, a frustração dói muito. E eu acho que isso não tem valor, é a questão que realmente dói. O que você faz hoje para, enfim, se reanimar, se projeta aí em casos como o da Andréia? Como é que você dimensiona isso aí na sua vida? Eu tirei, os últimos 2 anos foram praticamente dedicados a isso. E aí, recentemente, eu optei por voltar a me dedicar mais à carreira mesmo. Mas eu tenho muito apoio da família, de amigos e casos como o da Andréia que são de sucesso. Porque, embora ela tenha tido a dificuldade, ela tem um monte de filhos agora. Agora, doutor, o Conselho de Medicina, Federal de Medicina, fez mudanças na legislação com relação à fertilização in vitro, né? Quais são as principais mudanças e elas foram positivas? Foram. O Conselho Federal de Medicina, habitualmente a cada 2 anos, ele reformula essas recomendações em relação à reprodução assistida. E nós tivemos agora em novembro, dezembro do ano passado, algumas mudanças importantes. Uma delas, bastante significativa, é a questão da doação de óvulos. Porque a recomendação era que a mulher poderia doar óvulos, mas se ela estivesse em tratamento de fertilização. O que o Conselho Federal de Medicina autorizou é que a mulher possa doar óvulos de uma forma espontânea, mesmo não querendo engravidar, ela pode procurar uma clínica e doar óvulos. Do mesmo modo que um homem que não quer ser pai, ele pode procurar um banco de sêmen e doar sêmen. Então, na verdade, existia uma discriminação em relação a essa questão da doação. Houve mudança na questão dos casais homoafetivos, então agora realmente se regulamentou a questão dos casais homoafetivos, tanto masculino como feminino. Você pode ter casais, mulheres, que chamam de doação compartilhada, tratamento compartilhado, em que você retira óvulos de uma, fertiliza e transfere o embrião para outra. Isso também é perfeitamente possível. A questão da barriga de aluguel, que é o útero de substituição, que ele era um pouco meio nebuloso, era meio
pode receber... Quem pode ser barriga de aluguel hoje pela legislação? Só mães, tias? Não, quem foi são? ampliado. Foi ampliado. Hoje, agora tia, sobrinha, que é o que eles chamam de parente colateral, né? Isso. Então, realmente agora, antes era só mãe, filha, e agora tem uma... Vocês chegaram a pensar nessa hipótese aí durante esse processo ou nem chegou a essa? Não, barriga de aluguel não, mesmo porque na época ainda não estava regulamentado. Não existia essa possibilidade ainda. Né? Eu não cogitei. Então essas mudanças foram positivas e isso proporciona aí o aumento também do número de fertilizações? Sim. Eu acho que são mudanças que realmente são importantes, porque isso incentiva. Primeiro que traz à tona toda essa discussão a respeito de fertilização. Eu acho que isso é benéfico. E as mudanças, elas são sempre progressistas. Ou seja, antes você não sabia, eu posso transferir o embrião para a tia, mas e para minha prima? Hoje eles colocaram isso de uma forma bastante E a lei permite também clara. que o registro seja feito não só pelo pai e mãe, mas mãe e mãe, pai e pai. Isso. E isso favoreceu muito porque ampliou o conceito de família. Agora, se a gente pensar nesse novo modelo de família e nessas novas tecnologias, a gente ampliou muito aí a possibilidade da reprodução humana, né, doutor? Correto. A gente pode pensar que no futuro, daqui a 50, 100 anos, a reprodução humana vai dominar, assistida, vai dominar muito mais do que a reprodução natural. A gente vai ter muito mais bebês de laboratórios aí. E o que é possível hoje fazer ou escolher aí? A gente sabe que tem gente que quer escolher o sexo do bebê. Pela legislação, isso não é permitido ainda, né? Não, ainda não é permitido. Eu acho que talvez uma das razões para que o Conselho de Medicina não permita a escolha do sexo é eventualmente isso ser o início de uma grande abertura. E uma manipulação, né? Manipulação. Hoje eu escolho o sexo, amanhã eu posso escolher cor dos olhos, cor do cabelo e por aí afora. E o grande problema, quando você sempre fala em escolha, é o que você vai fazer com o não escolhido. Se eu desejo uma filha, eu quero um embrião do sexo feminino, o que eu faço com o embrião masculino? Exato. Só porque ele é homem, masculino, eu vou rejeitá-lo, eu vou jogar fora? Eu não acredito, Eric, que a gente vá por esse campo. Pelo menos o Conselho de Medicina, no Brasil, ele tenta A questão ética, segurar ela isso. é muito importante, né, para delimitar esse caminho aí. Estabelecer um limite, né? Ou seja, tem que ter um limite, senão daqui a pouco nós vamos estar... Eu acho importante também frisar que quando você faz um tratamento de fertilização in vitro e você engravida, você não está isenta de riscos de uma gravidez normal. Então, no tratamento de fertilização, você pode ter crianças com síndromes. Isso também é importante, porque às vezes as pessoas acreditam que como é por fertilização, não tem chance de ocorrer, mas pode ocorrer também. Tá? Então, assim, acho que a manipulação genética também entraria nessa questão. Sim. Eu não quero que tenha uma síndrome qualquer no meu filho, então já faz uma biópsia do embrião para evitar qualquer tipo de transtorno. É possível fazer um mapeamento genético? O Conselho permite isso para evitar algumas doenças? Como é que funciona isso hoje pela legislação? Sim, quando há indicação, você pode fazer uma investigação genética no embrião. Ou seja, quando você tem o embrião em desenvolvimento, quando ele tem uma fase lá de 8, 10 células, até mesmo em fase de blastocisto, você retira uma célula e você faz análise genética desse embrião. Então você vai saber, você vai afastar as principais síndromes cromossômicas. Você não afasta síndromes gênicas. Você está falando de trissomia, né? As mais comuns, síndrome de Down, síndrome de Edwards. Exato. Então você afasta. Então você diz, esse embrião não tem síndrome de Down. Mas nunca vai existir garantia que ele seja normal, Érica. Nunca. Você não vai ter nenhum exame que diga, esse embrião é normal. Não existe. Um exemplo típico que eu falo para minhas pacientes. Autismo. Você não tem como saber se aquele embrião vai ser autista. Não tem. Existem milhares de síndromes que não são decorrentes de cromossomos, a mais ou a menos, mas decorrentes de alterações gênicas, ou seja, de um genzinho, uma letrinha lá que está trocada, em vez de ser o C, é o T. Essas a gente nunca vai saber. Então, e agora, a questão da idade também tem relação com o surgimento de algumas doenças, né, doutor? Sim. O risco se mantém igual a uma gravidez natural. Sim. Então a questão da idade, ela passa a ser uma indicação para você fazer essa investigação.
Porque o processo, vou fazer uma investigação genética, vou tirar uma célula, analisar, não é um processo simples. Você tem que analisar, que nós estávamos conversando antes, a questão risco-benefício. Compensa eu correr o risco de lesar um embrião para ter certeza que ele é de boa qualidade? Compensa. Então vamos fazer a investigação genética. Caso contrário, você sair por aí biopsiando o embrião. Porque há um risco de lesionar, né? Sim. É porque às vezes uma pessoa fala, eu fiz biópsia do meu embrião, todo mundo quer fazer também. Então começa a se tornar mais uma preocupação na cabeça das pessoas. Se fulana fez a biópsia, eu também quero. E a gente tem que tirar um pouco isso da cabeça das pessoas, né? Porque existe uma tendência de modismo, né? Com exames também, né? É a mesma coisa do congelamento de óvulos. Começa a se tornar um modismo, como você mesma disse, entendeu? Então a gente tem que começar a trazer as pessoas de volta, sabe? Pôr o pé no chão. Gente, olha, vamos pôr o pé no chão, não é assim. Isso não é garantia, Não dá né? garantia, exatamente. Exato, o risco, como o doutor Mauro falou, vale o risco. Né? A gente nunca tem garantia, né? A gente tem esses modismos que você falou, na reprodução é muito comum. Você tem uma técnica nova, a assisted hatching, que é você lá cutucar o embrião antes de transferir para aumentar a taxa de implantação. Vamos fazer para todo mundo. Então, todo mundo. Aí começa a se fazer isso para todo mundo. Depois se verifica que isso realmente funciona para alguns casos. Então, não é para todos. Vamos fazer biópsia de embrião. Então, vamos fazer biópsia de embrião para todo mundo. Daqui a pouco você vê que não. E a população tem essa ilusão que são procedimentos técnicos que vão solucionar tudo. Vão solucionar tudo. Então, eu congelar o embrião, como a Andrea falou, vai ser importante porque isso vai me dar certeza que eu vou engravidar amanhã. Não dá certeza. Você congelou? Não, tenho feito com da safra mesmo. E você chegou a passar por esse processo? Quando nós tivemos a 10ª FIV, eu tinha 5 embriões de qualidade, eu implantei 2 e a gente congelou 3. Né? Aí esses embriões mantiveram-se congelados, porque a gente não sabia se a gravidez ia adiante. E a ideia era, se não der certo, a gente tem embriões congelados para uma próxima tentativa, mas a gente não precisou utilizar. Esses embriões, o senhor falou que eles duram até quanto tempo? Não há limite. Não há limite. Não há limite. Recentemente nós tivemos uma divulgação, foi interessante. Uma mãe de 26 anos que recebeu um embrião de 25 anos congelado e engravidou. E tem um filho. Ela é 1 ano mais velha que o filho dela. O filho dela. Genética. Mas ela adotou o embrião. Ela adotou, Ela adotou. Ela Isso é recebeu possível? o embrião. É possível. Sim. Houve doação. Isso. A doação de embriões, é por muito exemplo, interessante. É no caso da Andrea, que ela tem 3 ainda congelados. Isso. É uma opção que eles passam pra gente de doar ou descartar depois de um certo tempo. Exatamente. Então, por exemplo, uma mulher que não tenha como produzir óvulo, que obviamente não vai conseguir ter um filho com características dela, pode adotar um embrião de outra pessoa. Tem a ovodoação também, né? A ovodoação também, como o próprio doutor estava dizendo, é uma solução bastante viável, porque é até como a gente brinca, a gente fala que é um adotado 0 quilômetro. Você vai estar adotando uma criança, mas você vai estar vivendo toda a experiência da gestação, do parto, do nascimento. Exatamente. Então também é uma opção muito interessante. Eu sempre comento muito isso. Para quem está pensando em casa na fertilização, o que o senhor tem a dizer, doutor, de etapas assim do processo, né, para a pessoa se autoanalisar e falar, não, então assim, 1 ano, 2 anos de tentativa, mas quanto tempo pode durar? É claro que cada organismo vai receber, mas se a gente pensar em estimulação hormonal, a retirada dos óvulos, implantação do embrião, quanto tempo, em média, existe uma estatística, dura esse processo? O tratamento em si, Érica, ele dura pouco tempo. Ou seja, a mulher menstrua, começa a utilizar medicações para induzir a ovulação, colhe os óvulos, transfere os embriões. Isso demora no máximo 20 dias. Depois mais 2 semanas para um teste de gravidez. Só que existe todo um preparo pré-tratamento. Então existem exames, existe uma série de coisas que ela tem que fazer posteriormente. Caso haja sucesso na fertilização, ótimo. Mas caso não haja sucesso e ela necessite de um outro tratamento de fertilização, tem que esperar um tempo. Se aguardar, ela voltar às condições prévias. Existe toda, não só a questão física, mas a questão emocional. Ela tem que se recuperar de um tratamento que não deu certo. Você parte para uma nova investigação. Você falou de várias técnicas, né? Como é que o Brasil está em relação a outros países
né? A história do bebê de proveta começou no Reino Unido, né? A gente veio alguns anos depois, mas como é que o Brasil está hoje com relação à reprodução humana assistida? Nós estamos bem aí no ranking? Não, estamos. O Brasil, ele está bem, em termos de técnicas, em termos do que ele oferece aos casais. Porque a gente ouviu falar de tá muitas mulheres que iam até para fora do país para tentar essa possibilidade de fazer fora, né? Nós temos algumas limitações que é imposta pela próprio Conselho de Medicina, com relação, por exemplo, à barriga de aluguel, com relação à doação de ovos. Você não pode doar ovos para sua irmã. Então, essas limitações, eu entendo perfeitamente, muitas delas plausíveis. Vale a pena ter, não é? Que outros países são mais liberais. Por exemplo, barriga de aluguel, você contrata alguém para Na Tailândia, por exemplo. Tem muitos casais homossexuais que estão indo para lá para poder fazer esse processo. Os Estados Unidos também tem regulamentado de forma que acho que você pode pagar para que uma mulher seja barriga de aluguel. A Tailândia é liberado, realmente eles podem fazer. Então, talvez a procura por outros países seja por essas razões, não em termos de técnicas, não. Temos técnicas boas aqui. Sim. E acho que em um ano, o processo em 6 meses indo normal, então vai depender da resposta de cada paciente. Mas você inicia procurando uma ajuda, uma clínica. Você faz os exames, você faz o seu tratamento, 3 meses no máximo você termina. Se você necessitar de repetir, ainda tem mais 3 meses. Então, a gente tem que pensar que também não os tratamentos e as respostas não são imediatas. Pode ser que você necessite de outras tentativas. Então aí, voltando um ponto que eu gosto de frisar, idade. A gente tem que lembrar sempre idade, ou seja, nem sempre uma primeira tentativa de fertilização vai resultar em sucesso. Se a gente for pegar o exemplo da Andréia em termos de idade, em que ela começou, em que ela engravidou, é importante, e se ela tivesse começado essas tentativas numa idade mais avançada, será que ela teria conseguido também? Exato. É um ponto para se refletir. E quem está pensando na maternidade, pensar que o relógio biológico está correndo contra aí o tempo todo, né? Exatamente. Mas lembrar que a fertilização não é um bicho de 7 cabeças, gente. Não é Lógico. Tá aqui é um processo doloroso, muito mais psicologicamente do que fisicamente, né? Mas não é um absurdo, não é uma situação em que tem muita gente que tem receio, porque vai doer, vai sofrer, não vai... Na verdade, nem dói. Assim, o corpo da gente, ele, com a carga de hormônio, ele responde de uma forma diferente. Por exemplo, a Andréia engordou mais e eu senti muito mais enjoo. Passei durante um período muito de enjoo, de não conseguir dormir direito. André, eu queria que você deixasse o endereço do seu blog e desse um conselho para quem está em casa e sonha com a maternidade, está nessa tentativa, está numa situação difícil, pensando se vai conseguir ou não. O que você tem a dizer para essas mulheres? Eu costumo dizer sempre, não desiste. Mantenha o foco. Eu sei que é difícil, às vezes a gente tem vontade de desistir, de largar tudo, mas é muito importante a gente pensar naquilo que a gente realmente quer. Eu quero ser mãe, eu quero ter um filho, é o meu desejo, é o meu sonho, segue adiante, custe o que custar, espera um pouquinho, guarda recurso, não desiste. Não desistir nunca, tenha fé, tenha esperança que vai acontecer um dia. O meu blog eu tenho ele no Facebook, então é só entrar no Facebook e procurar Mãe de Proveta. Tá? Agora, no seu blog você tem toda a rotina e todas as etapas que você passou durante o período na verdade, de fertilização. Eu iniciei o blog quando eu engravidei dos trigêmeos em 2013. Então eu tenho lá informações da nossa rotina, então eu trago todas as informações desde que eu engravidei dos trigêmeos. Eu trago informações sobre infertilidade, então tudo que sai de novidade, coisas interessantes que eu vejo, eu trago as informações, conto um pouquinho de tudo que a gente viveu também. Falo bastante de maternidade, falo de prematuridade, que também é uma outra realidade que a gente tem que enfrentar com a maternidade, que muita gente não está preparada para isso. Escrevi o livro, eu tenho um livro, que é o livro Mãe de Proveta, onde eu conto toda a nossa história e em detalhes de tudo que a gente viveu, todos os tratamentos, tudo que a gente passou para poder chegar à família que a gente tem hoje.
E eu procuro sempre estar respondendo mensagens, eu participo de vários grupos, eu procuro ajudar bastante as pessoas. Esses grupos são importantes para pessoas que estão, no caso da Beatriz, tentando aí, para não desistir, né? Exatamente. Acho que foi através de um grupo que eu cheguei até a André, inclusive. E, doutora, eu queria que o senhor, a sua clínica é em Ribeirão Preto, né? As pessoas que realmente querem engravidar têm que procurar um especialista, que não conseguem, tem que procurar ver se esses profissionais que estão atuando aí têm registros no conselho, porque o mercado ampliou muito, né? Tem que ter cuidado, né? O cuidado que se deve ter ao procurar uma clínica é você analisar quem está lá, quem trabalha, quais são as credenciais, como é que é a equipe que trabalha, porque o tratamento ele envolve vários profissionais, não é só o médico que atende, tem toda a parte laboratorial, e é importante para um casal que a gente observa que já procura um atendimento fragilizado, que ele tenha um atendimento completo, que não seja só uma questão técnica, uma questão puramente clínica. Você toma isso, faz isso. Você tem que cuidar do todo. Muito importante. Você tem que cuidar do todo, você tem que trabalhar junto. Na verdade, é o lema da nossa clínica, é uma família cuidando de outra família. Isso é muito importante. Queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui com a gente, desejar boa sorte para todos vocês. E o programa Em Discussão chegou ao fim, mas você pode rever essa entrevista em nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.